Bom dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Hoje iniciamos a nossa meta 16, vamos falar sobre sinopse e resenha. Nós estamos aí na apostila de produção de texto, módulo 6, capítulo 17. Então, nós sabemos que a sinopse é um gênero predominantemente expositivo, certo? Que possui como objetivo apresentar uma descrição sucinta de um determinado objeto, certo? Podendo ser esse objeto um livro, uma peça de teatro, um filme, dentre outros. Por que fazer essa breve descrição? Para instigar o leitor, né? Para provocar a vontade de adquirir aquele objeto, certo? De uma forma geral, a gente pode dizer que a linguagem da sinopse é objetiva, certo? Mas sabendo que dependendo do contexto comunicacional, essa linguagem pode se tornar subjetiva, certo? Nessa sinopse pode aí apresentar a ficha técnica, certo, do objeto, tanto no final quanto no início do texto, aí fica a critério de quem está escrevendo, e as sinopses são vinculadas em jornais, revistas, sites, entre outros. Nas características, nós temos uma breve descrição do objeto, como eu havia dito antes, aí uma breve descrição do objeto, acompanhada ou não de uma ficha técnica com uma linguagem clara e sucinta e o texto predominantemente na terceira pessoa. Por que terceira pessoa? Porque a sinopse é mais impessoal. E aqui nós temos um exemplo de sinopse que foi publicado no jornal Folha de São Paulo, diz Porta dos Fundos, contrato vitalício, aí vai dar ali uma breve ficha técnica, Brasil 2015, a direção. Veja ali também que vem acompanhado de uma descrição em estrelas, né, uma avaliação, que neste caso é uma avaliação considerada boa, nós sabemos disso porque tem uma legenda ali do ladinho, e ela diz o seguinte: este é o primeiro longa-metragem do grupo Porta dos Fundos, canal de esquetes humorísticas no YouTube. Na trama, o diretor Miguel, vivido por Gregório do Devier, e o ator Rodrigo Fábio Porchat são premiados e assinam um contrato vitalício que estabelece que trabalhariam juntos para sempre. Miguel, no entanto, desaparece por 10 anos. Quando ele volta, alega que foi abduzido por alienígenas e que quer fazer um filme sobre o que presenciou no centro da Terra. E no final, lá na Terra detalhe aonde foi publicado. Saímos da sinopse, pessoal, e vamos falar rapidinho da resenha, certo? Para falar de resenha, a gente tem que lembrar que um resumo vai se limitar em apenas apresentar informações de um texto base, certo? E ao contrário disso, a resenha vai apresentar uma extensão maior, certo? Porque ela é mais detalhada do que um resumo. Além de ser mais detalhada, uma resenha pode conter a opinião do seu leitor em relação ao caso que está sendo resenhado, então pode apresentar aí a opinião da pessoa que está fazendo a resenha. Quando isso acontece, nós vamos chamar de resenha crítica, tendo como sentido dessa palavra crítica o sentido de avaliação, né? Então, uma resenha avaliativa. Alguns jornais e revistas nós sabemos que trazem aí colunas de resenhas, certo? E essas colunas podem apresentar resenha crítica ou não, certo? Então, vamos ter aí variados tipos de colunas diferentes. Bom, como elemento fundamental, a resenha tem que ter a descrição da obra, o resumo das informações daquela obra, inclusão de algumas citações do texto base para ilustrar, né, a crítica que você quer fazer. Nós temos dois tipos de resenha, certo? Bom, a primeira é a resenha descritiva, que é aquela resenha que a gente pode chamar de técnica ou científica também, que é aquela que o autor analisa as ideias apresentadas, certo? Analisa a consistência daquelas ideias, a pertinência, mas sem apresentar um juízo de valor, certo? Essa resenha descritiva, ela tem que ter dados sobre o autor, dados sobre a obra e o resumo. Aqui um exemplo para vocês, né? Descritiva. Veja lá, dados do autor, dados da obra e o resumo em si. Agora, o outro tipo de resenha é a resenha crítica ou opinativa, certo? Que será nesse texto que eu posso mostrar o meu juízo de valor, a minha opinião, posso falar do belo, posso falar do estilo, certo? Mas tudo isso apreciando
criticamente, certo? Com argumentação. Sem argumentação, daí também eu não consigo chamar de resenha crítica. E aqui mais um exemplo para vocês terem noção de como construir aí uma resenha crítica. A estrutura segue a estrutura básica do texto, introdução, certo? Que você vai apresentar a obra, ou seja, um resumo da obra que você vai resenhar, para que a pessoa que está lendo saiba qual é o objetivo. Desenvolvimento é onde você vai analisar criticamente, né? E a conclusão, no caso desta resenha crítica, né, é onde você coloca o seu ponto de vista, certo? Então você resume, analisa e aí faz o juízo valorativo dessa obra. Tranquilo, pessoal? Por hoje é isso. Beijo grande e até a próxima aula.